Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Clubista Tricolor Raiz. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar de um assunto polêmico. E antes de mais nada, galera, eu queria pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixa o likezinho, curte, compartilhe o vídeo, comenta aí a opinião que eu vou dar aqui sobre esse assunto. Se você é contra, deixa aí nos comentários o porquê, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Mas vamos lá, como está no título do vídeo aí, eu vim falar um pouco sobre a modalidade do futebol feminino. Chegando agora, né, época de Olimpíadas, tem muita gente aí citando sobre essa questão do futebol feminino e eu resolvi expor a minha opinião sobre o que eu acho dessa modalidade esportiva, tá? Em primeiro lugar, quando a gente pega e analisa os fatos, e aí eu estou falando de fatos concretos, tá? A CBF obrigatoriamente quer que todos os clubes das séries A, B, C e D até 2027 tenham o futebol feminino implantado aí em seus clubes, né, em seus times. Por que eu estou falando disso? Quando a gente obriga alguém a fazer alguma coisa, é sinal que se eu não obrigar, aquela instituição ou aquela pessoa não vai consumir aquela categoria. Aquilo não é de bom grado, aquilo é algo que é imposto, ou seja, é uma imposição. E por que eu estou falando sobre isso? Acho que esse vídeo vai gerar muita polêmica, mas eu vou falar sobre a minha opinião, tá? O que eu penso do futebol feminino. Para mim, é um esporte bizonho, melancólico e beira o amadorismo. Ah, mas vão falar, nossa, mas você está sendo machista. Não, eu não estou sendo machista. E não estou sendo preconceituoso. Isso que eu estou falando sobre o futebol feminino é um conceito que eu tenho, é um gosto meu. Talvez algumas pessoas que assistam esse vídeo tenham disfunção cerebral para entender que eu posso ter a minha opinião, assim como eu não acompanho o handball, assim como eu não acompanho a peteca, assim como eu não acompanho o campeonato mundial de boliche, eu não acompanho o futebol feminino, tá? Para mim, eu não vejo nenhuma organização tática. Nas vezes em que eu tentei assistir, eu não consegui extrair nada que fosse de bom grado. Então hoje para mim, e acho que não só para mim, né? Às vezes você pega aí jogos que a gente acompanha nas notícias, que eles colocam jogos do futebol feminino, seja Campeonato Brasileiro, Libertadores, ou seja qualquer competição que seja, às 7 horas da manhã ou ao meio-dia, ou seja, naqueles horários que quem vai assistir é o porteiro, porque só tem um canal ali na televisão e ele não pode trocar, ou alguém que está numa recepção de hospital, ou alguém que está no aeroporto e ali só tem uma TV e está passando aquilo, então a pessoa assiste ali com obrigação, mas com dedicação ou por gosto, gente, vamos ser sinceros. Por que nos dias de hoje, você ter uma opinião definida, um conceito definido sobre algo, uma posição, as pessoas querem taxar vocês? Ou vão me taxar, e aí eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Como eu disse, eu tenho um conceito, não é um preconceito, eu tenho um conceito definido. É um produto que eu não consumo, que eu nunca vou consumir, que não me agrada em nada. E aí é um direito de quem gosta assistir, assim como é um direito meu não gostar, e é um direito meu também expor a minha opinião aqui. É um futebol extremamente bagunçado. Quando você viu alguém reunir os amigos para falar assim, gente, vai ter uma partida do futebol feminino, vamos reunir a galera para ir lá assistir? Ou vamos fazer um churrasco? Isso não acontece nem em Copa do Mundo. Se tiver passando um jogo, uma final de Copa do Mundo, entre Brasil e Argentina, que isso nunca vai acontecer, porque o futebol feminino do Brasil é um lixo.
Mas se tivesse uma final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, e em contrapartida em outro canal, passando lá, até para nós aqui que somos de São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro no futebol masculino, pode ter certeza que a audiência do futebol masculino seria infinitamente maior. Porque as pessoas gostam de acompanhar o futebol masculino. E é um direito nosso, é um direito de qualquer um não gostar do futebol bizonho, do futebol medonho, do futebol que, no meu ponto de vista, não agrega em nada. Assim como eu, particularmente, prefiro, por exemplo, o handball feminino, o vôlei de quadra, vôlei de praia, eu prefiro o feminino. A ginástica rítmica, por exemplo, eu prefiro a feminina. Não acho que é vistoso, não gosto de acompanhar ginástica olímpica masculina, eu gosto de acompanhar a feminina. O basquete eu acho que é um esporte unissex, tanto para mulher quanto para homem, apesar que o investimento que fazem lá na NBA com relação ao basquetebol masculino é infinitamente maior do que o investimento que fazem com o futebol feminino, com o basquete, feminino. Então, gente, a gente precisa entender que é o mercado que dita as regras, é a audiência. É fácil vir aqui na internet lacrar e falar, não, mas tem que ser direitos iguais, que futebol feminino, não dá. Não dá. E não só o futebol feminino. Às vezes acontece em algumas situações também que, e aí não é a questão do caráter, do sexo, de nada, tá? Tô falando de gosto pessoal. Eu, sendo São Paulino, hoje vai ter o jogo São Paulo e Fortaleza, Fortaleza e São Paulo, às 9h30 da noite, lá no Castelão. E a incrível Renata Mendonça que vai narrar o jogo. Ou seja, esse jogo, para quem vai acompanhar com essa narração, vai ter a mesma emoção de colocar uma agulha dentro de uma linha de crochê. Falando da narração que vai acontecer ali por trás. E aí não é só porque ela é mulher, porque existem outros narradores que são homens também, como o senhor Everaldo Marques, que para mim, porque como eu sou São Paulino, eu vou acompanhar o jogo e assistir. Mas às vezes eu tenho que baixar o volume da TV, porque é uma voz assim irritante, que não causam emoção na hora da narração. E outros narradores também, falando de narradores homens, que eram chatos demais. O Silvio Luiz, que faleceu recentemente, já ele tá reencarnado. Porque a hora que ele chegar lá no céu e verem o quanto ele é chato, os caras vão falar, ou no céu, ou onde ele estiver, vão falar, não, esse cara é muito chato, reencarna ele aí, manda ele de embora, aquela voz, na cozinha da criança, olha só, mas que beleza, olha só. Pelo amor de Deus, gente. Então eu tô abordando vários assuntos aqui, vários temas, para falar que não é a questão de ser machista, de ser feminista. Você pode pensar aí o que você quiser. Eu tô pouco ligando para a opinião das pessoas no sentido ao que eu enxergo sobre o futebol feminino. Isso é a minha opinião. Como eu disse no começo do vídeo, isso é um conceito. Inclusive, o futebol feminino, ele tem uma grande serventia para mim aqui em casa, que tem os meus filhos. Quando eles estão aprontando, ou se eles não estiverem bem na escola, eu chego para eles e falo assim, gente, é o seguinte, sejam os meninos, as meninas, se vocês não forem bem na escola, eu vou pegar uma partida no YouTube de futebol feminino e vocês vão ter que assistir ela inteira e vão ter que fazer o resumo para mim. Resolvido o problema. Eles tiram nota 10, nota 9, eles estudam, eles preferem ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do que sentar ali na televisão para acompanhar uma partida de futebol feminino. É muito chato. É muito chato, não agrega em nada. Aí existe essa forçação de barra. Como eu disse, a CBF impôs para que um clube esteja disputando a Série A, B, C ou D, ele tenha também a modalidade feminina. Então, a partir do momento que você impõe uma obrigação, que você faz uma imposição, é sinal de que aquilo não vai emplacar, de que ninguém dá importância para aquele produto, mas de alguma forma vocês querem que as pessoas consumam isso. Isso não vai acontecer. Olha, o Mundial feminino,
ele foi vendido, assim, tem o Mundial masculino e o Mundial feminino. O Mundial masculino, ele foi vendido pela FIFA na última reunião que teve. Isso foi uma notícia que eu li antes de passar aqui para vocês, e as emissoras estavam brigando para pagar de 100 a 500 milhões de dólares pelo direito de transmissão desse Mundial masculino que vai acontecer o ano que vem, o Super Mundial de Clubes. E aí, colocaram também ali em leilão o futebol feminino. Sabe quais foram os valores citados? De 1 milhão de dólares a 10 milhões de dólares. Ou seja, o maior lance, que foram 10 milhões de dólares, é 10 vezes menor do que o menor lance do futebol feminino, do futebol masculino, perdão, que é de 100 milhões de dólares. E por que isso acontece? Porque existe patrocinador, existe consumo, existe público, existe audiência. Até quando a gente vai ter que brigar contra os fatos? O futebol feminino é um lixo. Ponto final. Ponto final, é uma opinião minha. É o que eu penso sobre essa modalidade bizonha, medíocre, mentecapta da bola. Eu não paro 10 minutos do meu dia. Ah, mas o São Paulo tá na final da Libertadores contra o Corinthians no futebol feminino. Parabéns, quem ganhar, tá tudo bem, tá tudo certo, vocês não vão ver. Inclusive, eu acompanho alguns youtubers na internet, tem um que eu gosto bastante, que é o Barolo, e ele fala ali do futebol feminino, toda vez que em algum vídeo dele ele cita o futebol feminino, na hora que ele começa a falar, eu dou o dislike e saio do vídeo. Eu acho um desserviço no meu ponto de vista. Mas aí, vão falar, mas aí você está tendo a sua imposição. Certo. Mas o que eu faço? Eu dou dislike e saio do vídeo. Então é um direito meu não querer consumir aquele conteúdo. Assim como é um direito seu também fazer seu comentário, expor seu ponto de vista. Porque na minha opinião, o futebol feminino é um lixo. E nunca vai deixar de ser. Pode passar 50 anos, 100 anos, milhões de anos. É um esporte que não convence ninguém. Hoje eu estava conversando com alguns amigos no WhatsApp, um abraço para o Ivan, para o Flavinho Fofosa, e o Flávio falou que a Tati, a esposa dele, falou que o Flávio também não gosta, né, do futebol feminino, e aí ele comentou isso com a esposa dele, e a Tati disse que isso era ser machista. Tati, esse recado aqui é para você, tá? Na minha opinião, é mais empolgante, para você ter uma ideia, ver a Vilma, ver a senhora sua mãe subindo a rua Araçatuba com uma sacola de nhoque, do que assistir uma partida de futebol feminino. É mais legal acompanhar a Vilma ali subindo de uma rua para outra com uma sacola de nhoque. Ah, mas qual que é a emoção que isso gera? Nenhuma, mas é mais emoção do que o futebol feminino. De repente você fala, pô, será que a Vilma vai entregar ali no vizinho? Será que, pá, não sei o quê? Ô, boa tarde, Vilma. Você vai falar, cumprimentar com ela, vai saber alguma notícia ou outra, né? Então, assim, gente, não adianta forçar a barra. Não adianta. E aí, falando também da narração. Narração feminina também, pra mim, não emplacou. Ana Thaís não narra bosta nenhuma. Essa Renata Mendonça também não narra bosta nenhuma. Mas o problema é que as pessoas não têm coragem de vir aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar e falar isso. Não tem. Fica de coardido, como diria o outro, com medo do que vai acontecer, se vai ter represália. Eu não tenho medo, eu não devo nada pra ninguém. Meu canal tá no início ainda. Peço pra você ajuda para fortalecer e deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Ajuda a gente, que quem sabe isso aí não chega em alguém relevante que eu possa debater. E eu tenho muito argumento, contra-argumento, fatos, dados sobre tudo isso que eu tô falando. Como eu disse para vocês, o mercado ele vai regrando e ele vai dando a orientação daquilo que tem consumo e daquilo que não tem. Daquilo que tem audiência e daquilo que não tem. Ninguém em sã consciência, na insanidade mental, digamos assim, vai parar o que ela está fazendo para ligar a televisão ali e assistir uma partida de futebol feminino.
A não ser que só tenha aquilo para assistir. Como eu disse, o porteiro do prédio que só deixam lá a Esgotlobo lá passando, e tá passando aquele conteúdo, vai assistir. Aí na rede esgoto tá lá no hospital e aí as pessoas estão sentadas ali, geralmente não tem nem volume, então a pessoa fica só acompanhando a imagem. Poderia ser um campeonato de peteca, que a pessoa ia assistir do mesmo jeito. A relevância do futebol feminino é a mesma relevância que tem o campeão mundial de boliche, no meu ponto de vista. E aí tem gente que fala, mas nos Estados Unidos o futebol feminino ele tem uma relevância. Tem sim. Foram disputadas até hoje 8 Copas do Mundo. Os Estados Unidos ficou entre os 3 primeiros nas 8 e foi campeão de 4. Ou seja, ele ganhou as... Mas sabe por quê? Que ele ganhou metade das Copas do Mundo feminina que foram disputadas? Porque para o Brasil, o futebol feminino tem a mesma importância lá nos Estados Unidos do que o beisebol tem aqui, ou o futebol americano. Lá, os americanos consomem o futebol feminino. Entendeu? Vai falar, então quer dizer que é um esporte que emplacou. Num país em que você acha interessante alguém ficar com um taco e uma bola e rebatendo e correndo. Se você acha que o beisebol é legal, se você acha que tudo que o americano faz é bom, é um direito seu. Mas falando aqui de continente sul-americano, né, dos países da Europa, onde o futebol realmente é importante, qual é a notícia que você vê? Qual é o jornal que você vê dando notícia de uma contratação feminina? De um campeonato que está acontecendo no futebol feminino? Gente, vamos parar de hipocrisia, vamos ser sinceros. Futebol feminino não agrega em nada, é um futebol patético, medonho e medíocre, bizonho em outras palavras. Eu não perco meu tempo, eu tenho certeza que muita gente também concorda comigo e talvez não tenha coragem de expor a opinião e eu estou colocando a minha opinião aqui. Se você for contrário, eu peço que você comente aqui e o porquê. Eu estou falando sobre a questão do Ibope, né, da questão do consumo, das premiações de patrocinadores, porque para você injetar dinheiro em um esporte, uma modalidade, ela precisa ser consumida por alguém. E quem consome futebol feminino? Eu não vou repetir quem consome, né? E falando também hoje da narração, o Globo, você tá de brincadeira, né? Ou Sport TV, Premier, que é tudo o mesmo grupo. Vocês já colocam o jogo do São Paulo, porque é vocês que mandam no calendário. 9h30 da noite de um sábado. E ainda coloca uma narradora. Já tem pouquíssimos narradores bons. Por exemplo, no meu ponto de vista, o que se salva hoje na Globo é o Gustavo Villani. Você pega o Luiz Roberto narrando uma partida de futebol. Esses dias eu estava assistindo, acho que foi a final da Copa América, Argentina e Colômbia. Eu nem vou citar os jogos do Brasil, tá? Porque os jogos do Brasil, pelo amor de Deus, ele força a barra como se fosse uma final de Copa do Mundo. Luiz Roberto, menos também, tá? Você já tá na cadeira do Galvão Bueno, você não precisa mais ficar fazendo esse confete todo que você faz aí. E por que eu tô tocando nesse assunto? Porque é cruel com a torcida do São Paulo. Além de você pegar um jogo sábado à noite, às 9h30 da noite, que você às vezes quer dar um passeio com a família, quer levar a esposa para dar um rolê, as crianças, né, para passear um pouco, aí você tem que, eu, no caso do São Paulino, vou assistir o jogo e ainda tenho que assistir com uma narração medonha, patética e bizarra, como a que vai ser hoje à noite. Às vezes a bola tá na lateral e estão narrando assim, ó, lá vem o Caleri pegou a bola pela lateral. Gente, o que está acontecendo? Aí quando o atacante está perto da área, toca a bola, Lucas, olha o Caleri. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, inclusão é uma coisa e aberração é outra. Vamos ter aí saber fazer a divisão das coisas. Aí vão falar, então quer dizer que você é contra a narração feminina? Não, não sou contra a narração feminina. Eu só acho que um profissional, independente se ele é homem ou mulher, ele precisa ter qualificação profissional para exercer aquilo que foi colocado para ele. Independente se é homem ou mulher. Eu citei aqui o Silvio Luiz, que é chato. Já ele tá reencarnando em algum lugar, porque ninguém aguentava aquele cara. E lá,
lá embaixo ninguém vai aguentar também. Assim como outros narradores também aí são insuportáveis. Entendeu? Independente de sexo, se é homem, se é mulher, eu tô falando a minha visão como alguém que consome futebol, alguém que assiste o futebol masculino. Hoje essa narração vai ser patética, não esperem nada, eu nem vou fazer pré-jogo porque já me desanimou. O pós-jogo a gente vai fazer depois, né? Depois do resultado eu venho aqui com um vídeo novo. Mas deixe aí sua opinião sobre essa mediocridade aí que é o futebol feminino, esse esporte medonho e patético, bizarro e grotesco. Galera, tamo junto, deixem o like, curtam, compartilhem, comentem, tamo junto, até a próxima, tchau.